Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando aqui com a galera do Google Meet e nós já daremos início. Bom dia, discípulos de Jesus. Vamos para mais um encontro com o nosso Mestre. A senhora pode orar para nós, irmã Dinair? Sim. Por favor. Tá bom. Querido Deus, eterno Pai, que está nos céus, louvado seja teu nome, engrandecido, glorificado. Ó Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui reunidos em teu nome para estudar a tua palavra. Amém, Senhor. Você fala conosco através da irmã, usa ela conforme teu queria e tua vontade, Deus. A tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, isso está. Eu creio que você está aqui conosco. Amém. Nos abençoando, nos ensinando, nos orientando, nos capacitando. Ajuda nós, Pai, a entender e compreender a tua palavra e levar o evangelho às outras pessoas também. Amém. A quem nos conhece, a quem não que estão ao nosso redor, Pai. Amém. Obrigado por esse momento. Agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, querida. Seja bem-vinda, Eli. Que alegria ter vocês. Tia Zeula também, que está nos acompanhando todos os dias. É uma alegria ter vocês comigo nessa madrugada de domingo. E ontem nós estudamos sobre a cura que Pedro realizou na vida daquele homem coxo, de nascença. E nós vimos, e nós vamos ver hoje novamente, no versículo 22, que aquele homem, ele tinha mais de 40 anos. Então havia mais de 40 anos que ele estava daquele jeito. E ele tinha ido ao templo apenas para pedir esmolas, apenas para pedir dinheiro. Só que quando Pedro se aproxima daquele homem, Pedro oferece mais. E nós vimos no estudo de ontem que Pedro, ele aproveitou que aquelas pessoas, a curiosidade daquelas pessoas que vieram próximo a eles, e Pedro aproveitou para falar verdade sobre Jesus. Pedro, ele não colocou o mérito da cura em si. Ele não disse assim, olha, eu realizei essa cura. Não. Pedro disse ao povo que aquilo que havia sido manifestado ali, que aquele poder que havia curado aquele homem, havia vindo de Deus. E que era o mesmo poder que se manifestava na vida de Jesus, enquanto ele tinha estado ali naquela terra. Então, Pedro levou as pessoas a perceberem que aquilo não vinha dele, mas vinha de Deus. E Pedro também ajudou aquelas pessoas a perceberem a culpa que eles tinham em relação à crucifixão e morte de Jesus, e os advertiu para que eles confessassem os seus pecados, mesmo aqueles pecados que eles haviam cometido por ignorância. Pedro falou para aquelas pessoas que eles precisavam pedir perdão pelos seus pecados e que eles precisavam se arrepender de todo o coração e se converter a Deus para que os pecados deles fossem perdoados. E hoje nós vamos estudar sobre o que aconteceu após essa pregação de Pedro, ou antes de terminar essa pregação. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 4. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 22. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote.
E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. O texto começa falando que enquanto Pedro e João ainda estavam pregando para aquelas pessoas, que chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Mas eles não se aproximaram para aprender com Pedro e João. Eles tinham outras intenções. Uma vez que esses mesmos homens eram aqueles que haviam prendido Jesus e que haviam crucificado Jesus. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E os sacerdotes não acreditavam que Jesus era o Messias. E Pedro estava pregando exatamente sobre Jesus e sobre a sua ressurreição. Esta foi a primeira vez, desde a crucifixão, que esses líderes do Sinédrio, que condenaram Jesus, eles entraram em contato novamente com o cristianismo. Esses líderes judeus, eles se sentiram vitoriosos por conseguirem se livrar de Jesus. E o argumento que eles utilizavam é que Jesus estava ameaçando a segurança da nação. Aqueles homens sabiam que o túmulo de Jesus havia sido encontrado vazio, só que eles se recusavam a crer que Jesus havia ressuscitado. E de acordo com Mateus capítulo 28, aqueles homens espalharam para o povo a notícia de que os próprios discípulos de Jesus haviam roubado o corpo morto de Jesus. E aqui nós vemos eles incomodados com a pregação de Pedro e João, porque eles achavam que aquele problema eles não teriam mais, porque Jesus já havia morrido. Só que agora eles veem Pedro e João, dois discípulos de Jesus, iletrados, analfabetos, pregando sobre Jesus. E o relato diz que aqueles homens prenderam Pedro e João e que recolheram Pedro e João no cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Pedro e João passaram a noite na prisão e eles não puderam continuar a pregação do evangelho que eles haviam começado. Só que sabe de uma coisa? Sabe uma coisa interessante que esse versículo fala?
A prisão de Pedro e João não pôde impedir que a semente do evangelho germinasse no coração daquelas pessoas que haviam ouvido a pregação no dia anterior. Pelo contrário, no versículo 4 nós lemos o seguinte: porém, o texto está falando que Pedro e João foram presos e que passaram a noite no cárcere. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Olha que fantástico, queridos! Embora Pedro e João estivessem sofrendo perseguição e estivessem presos, a semente do evangelho estava germinando no coração de todos aqueles que haviam ouvido. E o relato bíblico fala que muitos creram. Eles se arrependeram dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, a partir da pregação de Pedro, e eles foram batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados e para demonstrar publicamente que eles aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. No dia do Pentecoste, nós vimos alguns dias atrás, a Bíblia fala que a pregação de Pedro, que após a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram tocadas por aquela pregação e se entregaram a Jesus por meio do batismo. E agora o relato bíblico diz que esses cristãos chegaram a quase 5.000, ou seja, nessa pregação de Pedro ali, naquele templo, quase 2.000 pessoas aceitaram a verdade do evangelho. Pedro, cheio do Espírito Santo, havia se tornado um pregador das multidões. Ele estava cumprindo a sua parte naquele combinado que Jesus havia feito com ele. E Jesus havia perguntado para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E quando Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo, Jesus falava para ele: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E agora nós vemos aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, cumprindo a sua parte no combinado com Jesus. E nós vemos ele apacentando os cordeirinhos, aquelas novas pessoas que haviam sido acrescentadas ao grupo de cristãos. E o relato bíblico diz que no dia seguinte, aquelas pessoas que haviam prendido Pedro e João, que eles se reuniram em Jerusalém, e eles se reuniram exatamente com aquelas pessoas que haviam crucificado Jesus. Eles se reuniram com Anás, que era o sumo sacerdote em serviço. Também estava Caifás, que era o antigo sumo sacerdote, que também havia interrogado Jesus. A Bíblia relata também João, Alexandre, e fala que todos aqueles que eram da linhagem do sumo sacerdote que eles estavam presentes. Ou seja, nessa reunião tinha só a nata dos líderes religiosos. E o relato diz que aqueles homens, após se reunirem, que eles trouxeram Pedro e João e que eles passaram a interrogar Pedro e João. E sabe qual foi o primeiro questionamento feito por eles? Foi um questionamento muito semelhante ao que eles faziam a Jesus. E eles perguntaram para aqueles homens: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês curaram esse homem? Aqueles líderes religiosos, eles sabiam que Pedro e João haviam curado aquele coxo em nome de Jesus. Para eles, Jesus era apenas um criminoso que havia sido crucificado como resultado da sua rebelião. Mas eles queriam ouvir essa declaração de que eles haviam feito em nome de Jesus da própria boca de Pedro e João. E a Bíblia fala que Pedro e João não tiveram medo. Que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e o relato coloca o foco em João, no versículo 8, fala assim, olha: então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar para aquelas autoridades religiosas. Queridos, olha que contraste. Algumas semanas antes, Pedro havia estado ali naquele pátio, na casa do sumo sacerdote, e ele havia negado Jesus por 3 vezes porque ele tinha medo. E agora eles novamente estavam frente a frente com esses líderes religiosos que haviam matado Jesus, mas agora
Pedro estava aqui representado, ele estava agora de uma forma diferente, porque ele estava completamente transformado. O medo não fazia mais parte da vida de Pedro. O poder do Espírito Santo que havia vindo sobre a sua vida havia lançado fora todo o medo e toda a covardia que Pedro havia demonstrado naquela noite da crucifixão. E prestem atenção no que Pedro falou. A pergunta que o sumo sacerdote, que aqueles homens fizeram, foi o seguinte: em que poder, com que poder, ou em nome de quem vocês estão fazendo, vocês realizaram essa cura? E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu o seguinte: autoridades do povo e anciãos. Pedro se dirigiu a todas as autoridades e Pedro falou o seguinte: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro começa o seu discurso se dirigindo àquelas autoridades e Pedro relembra o motivo pelo qual eles estavam sendo interrogados. Era pelo fato de haverem realizado um milagre na vida de um homem que era coxo. E Pedro declara na frente de todas aquelas pessoas que aquele milagre, que aquela cura na vida daquele homem havia sido feito em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Pedro, e reparem aqui, quando a gente faz a comparação entre o discurso que Pedro fez, entre a pregação que Pedro fez para as pessoas no dia anterior e compara com essa declaração que ele faz hoje, que ele fez hoje para aquelas autoridades religiosas, nós vemos que Pedro utilizou a mesma sequência lógica. A mesma sequência, os mesmos argumentos que ele utilizou para pregar aos ouvintes no dia anterior, Pedro utilizou naquele dia. Pedro levou aquelas pessoas a reconhecerem que a fonte do poder para realizar milagres tinha vindo de Jesus, do próprio Jesus. Jesus havia estado ali no meio deles. Jesus havia feito milagres no meio deles. Só que agora Jesus não estava mais no meio deles, mas assim como ele falou para aquelas pessoas no dia anterior que o nome de Jesus tinha poder para realizar aquele milagre, Pedro relembra aquelas pessoas de que aquele milagre havia sido realizado em nome de Jesus. Mesmo que Jesus não estivesse mais presente entre eles, Jesus havia sido ressuscitado. E Pedro levou aqueles ouvintes a sentirem a culpa pelo que havia feito a Jesus. Só que Pedro deixou claro, da mesma forma como ele fez para aquelas pessoas no dia anterior, Pedro não queria que aquelas pessoas fossem preenchidas de remorso. Pedro queria que aquelas pessoas fossem levadas ao arrependimento. E é por isso que Pedro relembra a culpa deles. Pedro fala: aquele Jesus que vocês crucificaram. Pedro deixou claro que eles haviam sido culpados pela morte de Jesus, mas Pedro relembra e Pedro fala para eles que o próprio Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A morte não era o fim para Jesus. Jesus havia ressuscitado e Pedro estava dando mais uma vez, mais uma chance para que aquelas pessoas, para que aqueles líderes religiosos, para que eles deixassem de lado toda a falsidade e para que eles tivessem a oportunidade de crer na ressurreição de Jesus. Só que Pedro não para por aí. Pedro declara que este Jesus era uma pedra para aqueles líderes religiosos. E Pedro chamou aqueles líderes religiosos de construtores, dizendo que eles, como construtores, deveriam utilizar o nome de Jesus como pedra angular do cristianismo, da igreja, da religião que estava nascendo ali. Só que
Em vez deles aceitarem ser construtores com aquela pedra angular, Pedro relembra a eles que eles, como construtores, decidiram rejeitar a pedra angular. Pedro estava falando assim para aqueles discípulos, para aqueles líderes religiosos. Pedro estava falando assim, olha, vocês são os construtores. Vocês são aqueles que têm mais sabedoria, mais conhecimento da palavra de Deus. Era para vocês estarem construindo esse cristianismo, mas vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram. Pedro estava apelando ao coração daqueles líderes religiosos. E o que precisa ficar claro aqui para nós é que a mesma oportunidade que os ouvintes do dia anterior tiveram de perceber a sua culpa, mas de se arrependerem de tudo que eles haviam feito de errado, essa mesma oportunidade estava sendo dada para esses líderes religiosos, mesmo que eles tivessem agido por má fé. Mesmo que eles tivessem, por inveja, por qualquer outro motivo, crucificado Jesus, eles também estavam tendo a oportunidade de perceber os seus erros e se arrepender dos seus erros. Aqueles homens sabiam quem era Pedro e João. Eles sabiam que eles eram apenas pescadores, que eles eram analfabetos. O relato bíblico fala que eles eram incultos, iletrados. Ou seja, algumas semanas antes, aqueles homens ignorantes, por não terem instrução, eles mal sabiam falar. Pedro era totalmente impulsivo e na noite que Jesus foi preso, Pedro ali, olha, decepou a orelha de Malco. Na realidade, Pedro queria decepar o pescoço, a cabeça, arrancar fora. E agora eles vendo com seus próprios olhos, Pedro, aquele mesmo ogro de antes, aquele mesmo discípulo impulsivo de antes, falando sobre Jesus. E o relato fala que eles ficaram maravilhados com a ousadia da pregação de Pedro. Eles quase não acreditaram que era a mesma pessoa. E que eles perceberam, olha que interessante que o relato fala, que eles perceberam que aqueles discípulos haviam estado com Jesus. Eles perceberam com seus próprios olhos que aqueles discípulos haviam estado com Jesus. E eles perceberam que o mesmo poder que Jesus manifestava para curar as pessoas, a mesma ousadia da pregação de Jesus, era a mesma que os discípulos estavam manifestando ali. E além disso, aquele homem que havia sido curado, que havia recebido o milagre na vida dele, estava ali, ao lado de Pedro e João, como uma testemunha viva do poder de Deus. Não havia possibilidades para contestar. Só que o relato bíblico fala que em vez daqueles homens aproveitarem aquela oportunidade para se arrepender das coisas erradas que eles haviam feito, o relato bíblico fala, no versículo 15, que eles mandaram Pedro e João saírem um pouco do sinédrio, porque eles queriam decidir o que iriam fazer com eles. Aqueles líderes sabiam que não haviam argumentos contrários, mas eles queriam fazer algo com Pedro e João. Eles queriam deixar claro para o povo que era eles que eram autoridades religiosas, eles que eram as autoridades. Só que a Bíblia fala que a preocupação deles era com a divulgação das coisas que estavam acontecendo. E como estratégia, eles decidiram utilizar a ameaça. E eles decidiram que eles iriam ameaçar Pedro e João para que eles não mais falassem, nem ensinassem sobre Jesus para qualquer tipo de pessoa. E essa foi a decisão daqueles homens, ameaçar Pedro e João. Eles haviam matado Jesus. Aquilo estava muito claro na mente de Pedro e João, porque eles haviam acompanhado até mesmo a sentença. E agora, aqueles homens queriam intimidar Pedro e João para que eles pensassem assim, ó, se vocês continuarem falando, ensinando sobre Jesus, nós estamos ameaçando vocês. Vocês vão ter o mesmo fim que Jesus teve. Só que o relato bíblico fala que aqueles homens chamaram Pedro e João e que aqueles homens ordenaram que de modo nenhum eles falassem nem ensinassem Jesus para ninguém.
e que eles acharam que aquilo seria o suficiente para intimidar aqueles 2 discípulos. Só que o relato bíblico diz que aquela ameaça não foi suficiente. Olha o que o relato bíblico diz aqui. Versículo 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha o que o versículo 19 fala. Pedro falou o seguinte, Pedro chamou a responsabilidade para aqueles homens e falou assim, olha, vocês mesmos julguem se é justo nós darmos ouvido a vocês ou a Deus. Pedro estava deixando claro para aqueles homens que aquilo que eles estavam propondo era totalmente contrário à vontade de Deus. E Pedro falou o seguinte para aqueles homens, Pedro e João falou o seguinte, olha, é impossível nós deixarmos de falar. Nós não vamos deixar de falar, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, é impossível. Pedro e João estavam deixando claro para aqueles líderes religiosos que aquelas ameaças não os fariam parar, que eles continuariam falando todas as vezes aquilo que Deus pedisse para que eles falassem e que eles dariam ouvido à voz de Deus, porque era impossível não falar das maravilhas que eles haviam ouvido de Jesus e visto com seus próprios olhos. E o relato termina falando que aqueles líderes religiosos, não se contentando, que eles ameaçaram ainda mais aqueles 2 discípulos, mas que eles tiveram que soltá-los, porque eles não encontraram argumentos para castigá-los. E além disso, o relato bíblico fala que todo aquele povo que estava ali, que eles estavam glorificando a Deus pelo que havia acontecido. A prova da cura estava ali no meio deles. Aquele homem, coxo de nascença, havia vivido daquele jeito por mais de 40 anos. É isso que o relato 22, o versículo 22 fala. Mas agora, aquelas pessoas que estavam testemunhando com seus próprios olhos a transformação na vida daquelas pessoas, eles reconheciam esse poder que vinha do alto. E por isso que o relato fala que eles estavam ali glorificando a Deus. E por eles estarem ali glorificando a Deus, que aqueles líderes religiosos ficaram com medo. E não conseguiram nem ao menos castigar Pedro e João pelo que eles haviam falado. Por eles terem evitado e terem se recusado a fazerem aquilo que os líderes religiosos haviam pedido para eles. Queridos, com o relato de hoje, nós aprendemos que nem sempre nós vamos encontrar facilidades enquanto nós estivermos testemunhando sobre Jesus. Pedro e João foram ameaçados por aqueles que haviam prendido e crucificado Jesus. Eles tinham motivo suficiente para parar por ali, porque a vida deles estava sendo ameaçada. Mas o relato fala que por eles estarem cheios do poder do Espírito Santo, que o medo que eles sentiram anteriormente, que aquele medo não existia mais. Eles disseram ousadamente que ainda que eles estavam sofrendo ameaças, que eles continuariam contando das coisas que eles haviam ouvido e visto, porque era impossível se calar. Sabe por que aqueles discípulos foram corajosos dessa maneira? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo e porque eles tinham convicção de que estavam fazendo aquilo que Jesus havia pedido para eles fazer. Queridos, nós precisamos compreender e nós precisamos colocar na nossa mente de uma vez por todas que enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, enquanto nós não tivermos convicção do que o próprio Deus está pedindo para mim e para você, enquanto nós não passarmos tempo com Jesus a tal ponto de ficarmos parecido com Ele, nós continuaremos com medo de testemunhar, nós continuaremos nos escondendo. Desculpa. Nós continuaremos guardando tudo para nós. As coisas que nós ouvimos, as coisas que nós vimos. Enquanto nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós continuaremos guardando as coisas para nós. Nós não teremos ousadia
para falar como Pedro falou. Queridos, nós precisamos pregar com tanta convicção e coragem como Pedro e João, mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que nós continuemos clamando pela presença do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo, porque só assim nós faremos tudo aquilo que Deus está pedindo para você e para mim. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos porque mais uma vez, ó Pai, nós fomos alimentados pela Tua palavra. Senhor, hoje nós aprendemos, Pai, com Pedro e João, que mesmo eles recebendo ameaça de morte, Senhor, mesmo eles tendo recebido ameaças daquelas pessoas que mataram Jesus, mesmo assim, eles declararam que eles não iriam parar. Porque nós vimos, Senhor, que eles estavam cheios do Seu Santo Espírito. Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida também, Pai. Nos encha do Seu Santo Espírito, nos ajude, Senhor, a ter convicção das coisas que o Senhor está nos ensinando, para que com o poder do Espírito Santo nós sejamos ousados para pregar o Evangelho, assim como Pedro e João, a despeito das ameaças, a despeito de qualquer coisa que venha acontecer. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas nós queremos mais. Nós queremos, Senhor, ser revestidos do Seu Santo Espírito para termos ousadia para falar da Tua palavra às outras pessoas. Senhor, nós queremos falar do Teu nome, falar das maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, das maravilhas que nós presenciamos com tanta convicção, a ponto das pessoas aceitarem, Senhor, se arrepender dos pecados, a ponto das pessoas decidirem entregar a vida a Ti, assim como aquelas pessoas, Pai. Senhor, nós estamos aqui nos entregando em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos estudando a palavra de Deus. E amanhã nós vamos continuar no versículo 23 de Atos capítulo 4. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.